Se eu estivesse começando hoje, do zero, como professora particular de idiomas, sem nome, sem seguidores, sem agenda cheia, só com o meu conhecimento do idioma e o meu celular, eu faria tudo diferente. E talvez, se eu tivesse feito o que eu vou te falar nesse vídeo desde o começo, eu tivesse chegado nos resultados que eu tenho hoje muito mais rápido. Hoje eu quero te contar exatamente o que eu faria, sem rodeio, sem romantização, só o que realmente funciona e o que eu gostaria que tivessem me contado há alguns anos atrás. Quando eu comecei, eu achava que bastava saber inglês e amar dar aula de idioma. Por muito tempo, isso me sustentou, mas só até o momento em que parou de funcionar. O que eu fazia? Eu cobrava baratinho, minha hora-aula era ali uns R$40, aceitava qualquer tipo de aluno, trabalhava qualquer horário e mesmo assim eu sentia que eu estava sempre apagando incêndio. Eu vivia exausta. Eu não tinha muita possibilidade de crescimento. A verdade é que ensinar bem nunca foi o suficiente para viver dessa profissão. Choque. E foi aí que a minha chave virou. Olhando hoje para tudo que eu já vivi nos últimos anos, eu consigo listar com mais clareza 5 passos que eu faria diferente, que eu daria diferente se eu estivesse começando do zero hoje. E é exatamente isso que eu vou compartilhar com você agora. Anota aí. Primeiro passo, eu certamente me posicionaria como um especialista de algum nicho desde o começo. Não ficaria ali meses e anos criando conteúdo com o meu perfil para geral. Então colocar ali no meu perfil, dou aulas de inglês, ponto final, e atrair qualquer público. O que a gente quer para que a gente consiga ter um posicionamento diferenciado, para que a gente consiga ser uma referência, é que pessoas alinhadas com quem a gente quer atender cheguem até nós. Mas isso não acontece do dia para noite. Isso é uma construção. Então, se você quer atender um grupo X de pessoas, você vai precisar ficar se comunicando, falando com esse grupo X, para que eles comecem a chegar até vocês. Então, se desde o começo eu colocar assim, né, eu quero trabalhar com pessoas adultos que querem inglês para o trabalho. Então, desde o primeiro dia eu já colocaria no meu perfil. Dou aulas de inglês para adultos que enxergam o inglês como uma ferramenta de crescimento profissional. Então, já filtra as pessoas e já repele aqueles que eu não quero atrair. Isso é muito importante, porque com o tempo, você se comunicando para esse público, você vira uma referência para esse grupo. Se você não faz isso desde o começo, porque você tem medo de perder alunos e tal, não somente isso não faz muita diferença na sua captação de alunos, mas você vai demorar muito mais tempo para virar uma referência. Então você sempre vai ser aquela professora geralzona e isso atrapalha muito no posicionamento, até na precificação a longo prazo. Segundo passo, desde o começo eu veria o meu perfil como um espaço de trabalho e de vendas. Muitas pessoas hoje enxergam o perfil delas como uma extensão do perfil pessoal, porque elas postam coisas pessoais também, o que é natural, e aí elas olham aquilo ali como algo acessório. Como assim algo acessório? Algo que eu faço quando eu tô afim. Então eu apareço quando eu tô afim, eu posto quando eu tô afim, eu falo quando eu tô afim. Só que você cria conteúdo profissional e você se comporta como se fosse um espaço pessoal. E é aqui que existe o conflito. Se desde o começo você enxerga o seu perfil como um ambiente profissional, você vai olhar para ele com um olhar mais estratégico. Você vai olhar para ele com um olhar mais como é que eu faço isso aqui monetizar, porque se é meu espaço de trabalho, ele precisa me fazer faturar. Então, desde o começo, você olharia o seu perfil com esse cuidado de isso aqui é um espaço de trabalho em que eu vou aparecer até nos dias que eu não quiser, eu vou criar conteúdo até quando eu não quiser, eu vou tratar as pessoas como possíveis clientes, sim. Não é um espaço em que, são meus amigos que me seguem. Não, é um espaço em que tem ali possíveis clientes. Então, se uma pessoa me aborda, se uma pessoa já deu ali indícios, sinais de que é um possível cliente, eu posso abordar aquela pessoa, eu posso oferecer o meu serviço, eu posso oferecer o meu trabalho. Então, esse tipo de postura a gente só tem quando a gente olha para o perfil como um espaço de trabalho. Se eu olho para o meu perfil como meio trabalho, meio pessoal, eu sempre vou olhar todo mundo que tá ali como se fosse um amigo, como se fosse alguém próximo a mim. E aí, isso te deixa desconfortável até para fazer vendas, porque você fica ali, né, internamente nesse diálogo de, mas é uma pessoa próxima, ele é meu amigo, ela comenta nos meus posts e você fica desconfortável para oferecer o seu serviço. Há todo um conflito de interesses aqui. Então, desde o começo, o seu perfil é um espaço de vendas. Se é uma loja, né, vamos pensar assim, é um espaço aqui, tem um horário de funcionamento, precisa estar aberta todos os dias, precisa
precisa toda semana ter estratégias de vendas. O que é que eu vou fazer para atrair clientes para minha loja essa semana? É o mesmo raciocínio. Então, todo mês você precisa colocar ali no papel quais são as suas estratégias de vendas para aquele mês, quais são as suas estratégias de captação naquele mês. Não é simplesmente postei e espero o aluno cair no meu colo, a pessoa bater na minha porta e dizer, oi, queria mais informação sobre as suas aulas, sempre na postura passiva. Não, você precisa olhar isso como um espaço em que todo mundo que está transitando ali é um possível cliente e você precisa ter estratégias para converter essas pessoas também em alunos. Senão, você está perdendo tempo e energia, saúde mental no seu perfil, porque é um lugar que você está ali constantemente criando alguma coisa, mas não vai te dar resultado, porque a sua postura frente a esse espaço é uma postura equivocada. Terceiro passo, eu estudaria vendas desde o começo. Por que eu falo vendas em específico? Porque eu acho que esse é um grande calo da maioria dos professores. Por quê? Porque a nossa formação é uma formação mais teórica, mais pedagógica. A nossa formação é de ensinar o idioma, de atender o aluno, de estudar para isso, para aquilo. Até quem veio de outras formações, raramente veio de uma formação relacionada a vendas. Então, esse é o nosso principal calo, digamos assim. Então, a gente não sabe atender as pessoas, a gente não sabe quebrar objeções, a gente não sabe como negociar, a gente não sabe como apresentar um produto, a gente não sabe como converter alguém que estava em dúvida, a gente não sabe fazer nada. Então, só que isso é algo que é vital para nossa existência. Porque se eu não consigo vender o meu produto, que no caso é o serviço, que no caso são as minhas aulas, se eu não consigo vender o meu produto, aquilo ali não existe, né? Eu não tenho como sobreviver. Então, a venda é algo vital para o meu serviço, para minha existência, mas é algo que eu não sei fazer. Então, é um ponto em que todos os professores precisam melhorar. Eu lembro claramente que eu tinha zero condições de vendas no começo. Não sabia negociar, não sabia apresentar o preço, não sabia falar, não sabia dar opções de forma de pagamento, não sabia nem fazer conta, não sabia nem fazer cálculo. Eu tirava qualquer número da minha cabeça, falava pra pessoa ali, se a pessoa dissesse, mas isso aqui eu já diminuía, eu já dava um desconto. Não sabia fazer cálculos básicos que me mostravam se aquilo ali de fato era uma vantagem pra mim ou se aquilo ali ia estar me prejudicando. Então, demorou muitos anos de prejuízo e de problemas para que eu conseguisse entender que eu preciso de ajuda aqui, eu preciso de um direcionamento aqui, que o negócio não tá legal. E foi aí quando eu comecei a entrar mais nesse lugar, comecei a estudar, comecei a ver como isso funcionava. Comecei também a tratar questões internas, de mentalidade, de bloqueios que a gente tem com relação a vendas. E isso começou a facilitar muito o meu processo de captação de alunos e de vendas de qualquer serviço que eu tivesse, de qualquer produto. Então, estudar vendas desde o começo é algo que vai fazer, sim, muita diferença no seu crescimento, no seu serviço de aulas particulares. O quarto passo é ter organização, é ter estrutura, é ter um protocolo de atendimento. Lembro claramente que também no começo, se alguém mandasse mensagem, oi, queria mais informação sobre as suas aulas, eu de cara já dizia, oi, minhas aulas são assim, o preço é esse, eu tenho tal disponibilidade, acabou. Então, esse atendimento aí já era bem fraco. Se a pessoa dissesse, tudo bem, me interessei, quero, tudo bem, vamos começar semana que vem, e já começava a dar aula, já sentava, encontrava com a pessoa, começava o exercício ali e tal. Não tinha uma organização, não tinha um protocolo, né? Hoje a pessoa chega, ela passa por um formulário, passa pela entrevista, tem um momento de assinatura de contrato, tem os dias ali para preparar o espaço de aulas daquele aluno. Então, hoje existe um protocolo de atendimento, existe um passo a passo, mas não existia antes. O que fazia com que cada aluno era de um jeito, cada aluno começava de um jeito diferente. Então, isso bagunçava muito o meu atendimento e isso também passa uma mensagem, uma imagem muito amadora. Então, quando a gente começa a ter o nosso negócio, a gente precisa disso, facilita muito a nossa vida, tanto para que a gente consiga ter organização e ganhar tempo, como também da forma que as pessoas enxergam o nosso trabalho. Então, tenha muito claro qual é o fluxo que o seu aluno segue, desde o momento em que ele pediu informação de aulas para você até o momento em que ele virou aluno. Então, até o momento que as aulas iniciaram. Que mensagem que eu envio? Qual é o documento que eu vou precisar aqui? O que é que eu preciso de informação dessa pessoa? Qual é a parte burocrática? Assinatura de contrato? Tudo isso precisa seguir um fluxo e isso organiza muito ambos os lados. E o quinto e último passo é participar de grupos, de espaços, pedir ajuda a pessoas que sabem mais do que eu. Pode ser num processo de mentoria, pode ser num processo de consultoria, pode ser em qualquer grupo, qualquer espaço em que você tenha ali pessoas que estão um passo à frente. Eu demorei muito também para entender isso e para buscar pessoas que estavam tendo mais resultado do que eu. Então eu fiquei muito tempo tentando descobrir as coisas sozinha. Quando a gente passa muito tempo descobrindo as coisas sozinhas, o nome já diz, a gente já perde muito tempo, porque a gente não sabe. Então a gente vai muito no erro e acerto,
a gente vai muito na nossa percepção, mas quando a gente troca ideia com alguém que sabe mais, quando a gente consegue entrar em contato com uma pessoa que já tem mais resultado, que já tá lá na frente, às vezes uma coisa que a pessoa fala já muda toda a sua estrutura de trabalho. E aí a pessoa fala, você fala, nossa, como que eu nunca pensei nisso antes? Vou fazer isso agora. E já muda um atendimento a um aluno, uma atividade que você fazia. Então, fazer esse investimento em estar em contato com outras pessoas que têm mais resultados do que eu e que estão em lugares que eu quero chegar, certamente é um encurtador de caminhos, de tempos e de frustrações, sem dúvida nenhuma. Agora eu quero que você me conte aqui abaixo nos comentários quais desses passos você já deu e quais são aqueles que você precisa ainda dar para ter melhores resultados com as suas aulas particulares. Se você quiser entender como eu posso te ajudar, aqui abaixo na descrição do vídeo existem vários caminhos que vai depender aí do seu momento. Também te vejo lá no meu Instagram, Itzamana Moraes, se você ainda não segue, clica lá para me seguir. E por aqui a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!